nome é Edgar Marins, eu tenho 18 anos na área de construção civil, formado em engenharia civil e tenho atuado como empresário nesse ramo de manutenção de faixas de dutos, reformas e construção em geral. Tenho 5 anos como empresário. A necessidade me fez empreender. O Brasil estava numa mudança, o mundo estava numa mudança por conta da pandemia e as empresas estavam redirecionando seus funcionários a home office e eu já tinha aberto uma empresa a fim de prestar alguns serviços para andar legal para algumas empresas que eu estava prestando serviço, além da empresa que eu trabalhava como CLT. Então eu precisei legalizar aquele tipo de serviço. Então eu já estava preparado para quando a crise chegou. Então, por conta da crise, eu fui direcionado a isso. As portas foram se abrindo de uma forma que eu não podia retroceder, só avançar. Diante desse quadro de avançar ou retroceder, eu tive que pedir ao Senhor orientação. Se eu seguia como CLT ou se eu avançava nessa questão de empreender, sendo PJ, pessoa jurídica. Então, assim, é uma decisão muito difícil. E aí eu ouvi meus pais, ouvi minha esposa, ouvi meu pastor. Eu precisava ter certeza que Deus estava me direcionando. Todos eles falaram sim. Eu perguntei a alguns empresários do ramo como que era esse cenário, como que eles se comportavam, como que era a vida de um empresário. Então comecei a estudar aquilo e vi que não era uma vida fácil, mas mesmo assim eu ouvi de Deus que eu podia seguir naquele caminho e deu certo. Tem dado certo, né? Tenho seguido aquilo que Deus tem falado e tem dado certo pela graça de Deus. Então, quando você se vê na situação que depende, a empresa depende do seu agir ali tantas horas por dia, se doando, foi o que eu fiz. Eu me entreguei àquilo. Eu estudei sobre a vida e a mente de um empresário, porque você sai da faculdade um técnico. Você não aprende na faculdade a empreender. Você não sai, o Brasil não te ensina, nenhuma cadeira na faculdade te ensina a empreender. Então você tem que aprender. Então a necessidade, a vontade, o conhecimento, a experiência de algumas outras pessoas. Eu fui responsável técnico de 2 empresas durante muito tempo e vi a vida desses empresários, altos e baixos. Então eu tive que me doar aquilo, estudar e ver as experiências deles, acertos e erros. Foi isso que me fez avançar no ramo da engenharia civil e da construção civil como um todo. Até hoje, nesses 5 anos como empresário, meu maior desafio tem sido a mão de obra, bem como essa questão financeira do Brasil, esses ajustes, porque o meu ramo é um ramo de manutenção e o ramo de manutenção, a empresa faz um planejamento e ela planeja para o ano seguinte com base na expectativa da economia. Então a empresa corta alguns serviços. Quando você faz um planejamento, um cronograma dentro de um escopo, a empresa corta, então você precisa se readaptar. E aí o meu maior desafio foi buscar novos clientes, porque eu estava na mão de 2 grandes clientes. E aí toda a decisão dessa empresa como contratante impactava no meu escopo, na minha gestão. Então eu tive que redirecionar e esse foi o meu maior desafio. Mão de obra e buscar novos clientes. A minha vida é dirigida por Deus. Eu não sei fazer nada, eu sou tão dependente de Deus que eu não sei tomar decisões que não sejam pautadas no Senhor. Essa manhã mesmo, eu estive lá e pedindo, Senhor, me direciona para a Tua vontade. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, todas as minhas decisões, tudo que eu preciso fazer, ela é pautada no que Deus espera de mim. Não é fácil, porque eu tenho que tomar decisões baseadas no mandamento do Senhor. Então, ouvir a voz de Deus todas as manhãs, minha devocional, e como empresário, conseguir balancear o que é certo, o que é produtivo e o que é a vontade de Deus. Uma coisa não pode passar da vontade de Deus. Eu tenho sido direcionado pela vontade de Deus e isso tem me abençoado muito. Seguir o que Deus manda vale a pena. Se você está começando agora, tanto como pessoa jurídica ou como pessoa física, e você está assim,
está muito ansioso, espere um pouco, espere as coisas acontecerem. Por exemplo, na parte técnica, eu tive que esperar 15 anos sendo um engenheiro de uma empresa, um responsável técnico, ali aprendendo muito próximo do dono da empresa, muito próximo dos gestores ali daquela empresa. Eu fiquei 15 anos aprendendo. E da outra empresa que eu era responsável técnico, leva tempo. Então deixa eu te falar, espere o tempo do processo. O Neymar não foi um Neymar da hora pro dia, o Pelé não foi um Pelé da hora pro dia. Os megas empresários não é da noite pro dia. Então leva um tempo de preparo, um tempo de estudo, um tempo de saber que Deus está cuidando de tudo. Até o que parece que tá sendo ruim para você, Ele está te preparando para quando você chegar lá na frente. Aquela pressão, aquele envolvimento, saber lidar com pessoas, saber lidar sobre pressão, saber lidar sobre a flutuabilidade do mercado financeiro, saber quando há crise, há uma pandemia. Então Deus está te preparando para esse dia. Aguarde no Senhor, trabalhando, avançando, olhando para frente, olhando para novos cenários, buscando sempre evoluir. E Deus, Ele vai concluir a boa obra. Sabe o que aconteceu com José? José, ele enxergou que haveria 7 anos de abundância, mas depois haveria 7 anos de frustração, 7 anos de escassez. Então nós, empresários, precisamos saber e ter a visão de José. 7 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, abundância, mas guardando para que alguém ou aquela pessoa que está do nosso lado vai precisar e nós vamos abastecer essa pessoa. E quanto mais a gente abençoa vidas, mais Deus nos abençoe. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua trajetória nessa vida de empreendedorismo. Deus te abençoe.